Olá, sejam muito bem-vindos ao SonoCast, o primeiro episódio do podcast que vai te ajudar a entender melhor o sono e proporcionar uma melhor qualidade de vida. Eu sou a doutora Cíntia Rosa, eu sou médica, especialista em medicina do sono e vou trazer vários convidados, vários especialistas de temas relacionados à medicina do sono para que a gente possa tirar todas as suas dúvidas. Aproveita, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha com aquela pessoa que tem dificuldade para dormir e vamos lá, eu trouxe para vocês de presente para o primeiro episódio uma pessoa muito especial, a doutora Alessandra Zanata, que é médica, neurologista, especialista em medicina do sono, mestre e doutora pela Universidade Federal do Paraná, hoje professora da universidade, responsável pelo serviço de medicina do sono do Hospital de Clínicas aqui de Curitiba e minha colega do Laboratório de Sono do Hospital Hipo, minha amiga querida. E agradeço, né, o teu tempo de estar aqui com a gente, podendo esclarecer todas as dúvidas e falar um pouco sobre o sono. Cíntia, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, ainda mais de ser o primeiro episódio. Estou um pouco preocupada com a responsabilidade, mas vamos tentar. Vai dar certo. A gente busca levar informação de qualidade, né? Então, acho que o mais importante tem muita informação errada, né? Muitas pessoas que parecem especialistas, mas não são. A medicina do sono é uma especialidade relativamente nova dentro da medicina, então muitos colegas também não tiveram contato na graduação, né, Ali? E a gente poder, então, proporcionar informação certa, baseada em evidência científica, que possa realmente ajudar, isso é fundamental. E eu queria começar, para poder até te aproximar de quem nos ouve, quem está assistindo, que você contasse para a gente um pouquinho, assim, quem é a médica Alessandra, como que a medicina te escolheu, por que neurologia, como que o sono se correlacionou nesse processo. Bom, até é difícil de eu responder, porque desde que eu me lembro, eu sempre quis ser médica, e é o que a minha mãe e meu pai contam também, que eu era pequena e já falava isso. E desde que eu entrei na universidade, foi uma paixão assim pela neurologia, e logo veio a paixão do sono também. Né? Acho que na neurologia nós temos doenças que podemos oferecer pouco, e uma das coisas que a gente faz é tentar melhorar a qualidade de vida em muitas delas, né? Principalmente doenças neurodegenerativas, progressivas, e a qualidade do sono, ela influencia diretamente na qualidade do nosso dia. Sim. Então, acho que isso uniu as duas coisas, e hoje a gente trabalha lá no hospital com todas as especialidades. Né? Ótimo, e o sono é um dos 3 pilares realmente, né? Então, muitas vezes a gente pensa assim, eu tenho que fazer atividade física, tenho que ter uma alimentação saudável, mas as pessoas esquecem de prestar atenção no sono e tem uma influência em várias doenças, né? E para a gente poder começar, então, explicando para quem está em casa, assim, Ali, o que é o sono? É simplesmente não estar acordada? Qual a visão da neurologista especialista de que forma o nosso sono se compõe? O que é um sono normal? Acho que começando, assim, o sono, ele tem uma função muito importante que é nos preparar para o dia. Né? Então, dormir bem normalmente está associado com acordar bem e estar bem, estar disposto durante o dia. Acho que a primeira coisa que nós temos que perceber quando não estamos dormindo bem é na hora de acordar, quanta energia nós temos, se estamos ainda com dificuldade para sair da cama. Então, talvez isso já tenha que chamar um pouquinho a atenção. O sono é um estado em que nós temos uma diminuição do nosso nível de consciência e no qual nós podemos ser normalmente facilmente despertado. Né? Isso é o que a gente fala assim, para os alunos, né, para diferenciar do coma. E ele tem uma importância fundamental em várias áreas. Né? Então, normalmente os cientistas, quando vão estudar a importância do sono, eles fazem estudos com privação de sono, e isso mostra que pessoas que estão privadas cronicamente de sono, às vezes até agudamente, eles vão ter consequências tanto físicas quanto cognitivas, quanto emocionais. Então, nós temos alterações de humor, piora de ansiedade, né? Quem tem transtorno de ansiedade, dificuldade de atenção, concentração, consequentemente dificuldades de memória, que podem ser correlacionadas ao
o prejuízo de sono. E em outra esfera, nós podemos ter aumento de infecções, por exemplo, redução da imunidade, que foi o que se falou muito na época da pandemia. E hoje, um dos campos que a gente trabalha muito é na prevenção de doenças cardiovasculares. Até a American Heart, né, colocou agora como um pilar fundamental nessa prevenção, nós cuidarmos, né, do sono e dos seus distúrbios. Né? E como já disse um neurocientista famoso, eu sei que você adora essa frase, né? Que se dormir não fosse extremamente vital, seria o maior erro de evolução das espécies, né? Porque é quando todas as espécies estão vulneráveis, né? Então, se isso persiste ao longo de milhões de anos, é porque, de fato, né, há uma consequência se isso não estiver acontecendo na quantidade e na qualidade certa, né? Então, muitas vezes, o que a gente percebe, e no meu consultório como otorrino, é que muita gente vem carregada, né, arrastada, porque muitos têm essa ideia de que apenas você tem que estar sonolento para dizer que você tem um problema de sono. Mas você também, como você colocou, pode ter outros problemas, né, sem necessariamente você estar, né, caindo de sono. Então, o sono, ele tem esse... a gente sabe que ele tem esse papel também, né? E uma pergunta que é frequente para todo médico do sono, né, Ali? Quantas horas, então, eu preciso dormir para que eu fique bem? Acho que a gente pode responder de várias formas, né? A média da população adulta necessita em torno de 7 horas e meia, 8 horas. Mas isso vai variar, a necessidade é individual, ela é geneticamente determinada. Então, tem pessoas que com menos horas de sono, 6, 7 horas, né, vão estar bem, e pessoas que precisam de mais horas de sono, em torno de 9 horas, pensando na população adulta. Esse número de horas vai variar de acordo com a faixa etária, então bebês precisam dormir muito mais, em torno de 15, 16 até, né, 18 horas. A gente fala os bebês bonzinhos, né, vão dormir bastante, mas eles precisam dormir, né, para fazer sono profundo, liberar hormônio de crescimento, que é liberado nessa fase do sono, e conforme nós vamos crescendo, vamos necessitando de menos horas de sono. Isso, falando em termos de quantidade de horas de sono, normalmente nós vamos saber a nossa necessidade quando podemos dormir no momento que queremos, acordar no momento que queremos e passarmos bem o dia, acordarmos bem. Daí ali a gente descobre a nossa necessidade individual de sono. Quando a gente tem a oportunidade, né? Oportunidade. Então, hoje, o que acontece, até o tema da campanha, né, da oportunidade de sono para todos, da campanha da Associação Brasileira de Sono, que está acontecendo essa semana, é que devido à mobilidade urbana, muitas coisas, as pessoas às vezes estão privadas de sono, mas porque elas não têm oportunidade, ou porque tem alguém que ronca do lado, né? Sim. Então, a gente tem essa questão, como é que você vê isso no teu consultório, Ali, assim, na tua prática também? As pessoas, elas estão vindo dormindo menos, talvez os colegas, assim, médicos não tenham essa pergunta, quantas horas você dorme, né? Quando pergunta, você fuma? Então, talvez, assim, como que você percebe isso no teu consultório? Cada vez mais, né? As pessoas querem modificar a necessidade de sono, porque nós temos tantas coisas, né, para fazer. Isso nós observamos desde adolescentes, adultos jovens, que querem, né, eles escolhem dormir menos. Só que mesmo que seja por escolha e não por pessoas que têm dificuldades, por exemplo, de locomoção, como cidades muito grandes, que demoram 2 horas para chegar no trabalho, às vezes, ou até mais, lá em São Paulo, né, na Grande São Paulo, por exemplo, eles escolhem dormir menos. Mas independente se é opcional, ou se é por necessidade, ou se é por algum distúrbio do sono, por exemplo, né, a insônia, a apneia, vai trazer consequências. E hoje a gente sabe que muitas vezes essas consequências já ocorrem mesmo em quadros de curta duração. Então, realmente, a necessidade de sono, a gente passa em torno de 1/3 do nosso tempo dormindo, mas não é um tempo perdido, é um tempo para o nosso cérebro se restabelecer, né? A gente tem uma função muito importante durante o sono, que é como se fosse uma limpeza dos produtos do nosso metabolismo. Então, nós temos o tempo todo o cérebro trabalhando e deixando aquilo que não pode ser aproveitado, né? São resíduos do nosso metabolismo cerebral, e isso vai ser limpo, entre aspas, né, um clearance, durante o sono e durante o sono profundo. Então, a privação de sono acaba atrapalhando muito essa limpeza, e talvez hoje, né, a gente sabe, tem muitos estudos a esse respeito, isso esteja
diretamente ligado à incidência de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, por exemplo. É super importante, né? E quando se procura muito, né, se fala muito das demências, e é uma preocupação a população envelhecendo, que a gente pode estar alerta ao sono, né? E ao mesmo tempo que a gente está falando dessa parte, também tem a questão da memória, né? Sim. Então, é certo a pessoa, por exemplo, não dormir para ficar estudando e fazer a prova no outro dia, Ali? Não, eu vivo conversando isso com os alunos, né? Assim, você pode até se lembrar naquele dia, mas pode ser que daqui a pouquinho já não lembre mais, né? Então, a gente tem que se reorganizar. O ideal é que esteja descansado para estudar e que durma depois de ter estudado. Então, aí nós vamos guardar muito mais essas memórias, as memórias ficarão de mais longo prazo, né? Então, o sono, ele é essencial para o aprendizado. E quando nós estamos se voltar no que a gente estava comentando anteriormente, na privação de sono, isso vai diminuir muito o rendimento. A gente sabe que se você está privado 1 hora, 2 horas, você já vai render menos no outro dia, né? Além, né, de uma outra situação que é o cronotipo, né, que são as nossas preferências individuais. Então, nós já temos horários em que nós rendemos mais, em que a gente aprende mais, que a gente trabalha melhor, né? Então, são preferências individuais. Isso também tem que ser respeitado, né? Nós sabemos que se adolescentes, por exemplo, fizerem avaliações no primeiro horário do colégio ou no último horário, a mesma avaliação, eles vão ir muito melhor na última, só por ser um horário diferente, né? Então, o sono, ele tem essa função também, né? Do aprendizado, do né? aprendizado. Né? Acho uma coisa muito importante ter colocado isso, porque, por exemplo, a gente tem, né, voltando um pouquinho para o cronotipo, às vezes a gente tem também distúrbios de ritmo, né, que são coisas diferentes, assim, mas que pessoas que têm um cronotipo mais vespertino, elas talvez tenham, né, uma facilidade, né, geneticamente ali, né, de evoluir para um atraso de fase, que é a dificuldade de dormir mais cedo ou acordar mais cedo do que ele precisa, e daí se torna um distúrbio. Então, é o adolescente que, se pudesse, dormiria às 3 da manhã e acordaria meio-dia, mas ele tem que estar na escola, ou é o adulto jovem que tem que estar na faculdade ou trabalhando às 7 horas da manhã. E ele não se sente disposto para isso, né? E isso é um grande fator de dificuldade escolar, dificuldade, né, até abandono escolar. Nos Estados Unidos, a gente tem que é uma grande causa de abandono escolar. O horário. Né? E é uma briga aqui, né? É uma briga. Já foi colocado isso pela própria Associação Brasileira, nessa tentativa de mudar o horário, mas é uma realidade difícil, né? Porque é justamente nessa idade que eles começam a estudar mais cedo, não tem mais essa oportunidade do turno vespertino, né? E aí, pra gente poder falar diretamente para você, adolescente aí, ó, meu filho... Adianta dormir mais no sábado e no domingo, Ali, para compensar? É uma dívida que ele vai poder, assim, dormir até 2 da tarde no domingo e vai dizer, não, vou recuperar tudo que eu perdi? Infelizmente, os estudos dizem pra gente que não adianta, né? E que isso também, né, a gente chama até de um jet lag social, né? Que emprestamos o termo da aviação ali, da dificuldade de se adaptar aos diferentes fusos. E que isso também tem consequências no aprendizado, no humor, né? E pode atrapalhar bastante o rendimento escolar. Como o jet lag, você viajou, cruzou muitos fusos, fica um pouco estranho, né? Pode ficar com alguns sintomas por ter passado, né, do teu horário de dormir. E isso também pode estar acontecendo aí aos fins de semana, né? O nosso sono, ele se faz melhor com regularidade. Então, se eu tenho um horário, né, regular para dormir, para acordar, tudo vai se encaminhar. Então, eu vou ter os neurotransmissores, os neurohormônios, que vão ter o pico no horário certo. De manhã eu vou ter o cortisol, que é um hormônio que nos prepara para o dia, no horário certo. A temperatura corporal, ela modifica de acordo com esse ciclo das 24 horas. Então, a gente tem todos os fatores coincidindo para dormir melhor naquele horário. E eu vou despertar de um sono mais leve, né? Então, eu vou estar mais disposto,
Porque quando eu saio dos meus horários, eu acabo despertando de um sono mais profundo. Por exemplo, quando a gente dorme à tarde, não está habituado, às vezes aquilo piora a tua disposição e não melhora. O paciente fala, né? Eu não gosto de dormir porque eu acordo pior se eu for fazer um cochilo, né? Porque muitas vezes não, né, a gente quebrou o nosso ciclo, não está tendo aquela arquitetura do sono, então eu acabo despertando num horário que não era para eu despertar, né? Então, assim, regularidade às vezes é muito chato a gente, né? Assim, as pessoas, os adolescentes não gostam disso, principalmente, mas mesmo idosos, quando a gente fala, agora que eu tô aposentada, eu vou ter que ter regra, né? Infelizmente, pro sono, a gente precisa ter regras. Até porque a gente precisa dar pistas, né? Isso. Então, assim, a rotina ajuda, porque tem até aquele estudo bem interessante que eu já falei que eu posso fazer com os fellows lá no hospital, que eles foram para uma caverna e ficaram lá 32 dias, né? E eles perceberam que, na verdade, o nosso ritmo realmente é cerca de um dia, né? Que o mais jovem, que era o estagiário lá, teve um pouco mais de 25 horas para o ciclo vigília-sono, e o outro pesquisador, que tinha 40 e poucos anos, muito jovem, né? Ele tinha 24 horas e meia, mais ou menos. Então, é muito mais fácil a gente dormir todo dia um pouquinho mais tarde do que a gente ir para a cama mais cedo, né? Então, tudo isso que você falou de ter rotina, inclusive para criança, é fundamental. O sol é uma pista importante, né? A principal. Sim, a principal. Mas tem essas outras coisas e que colocar a rotina não é fácil. Mas é importante, né? Então, não dá para deixar passar, né? Sim, como nós temos esse ciclo interno, né, um pouquinho diferente de 24 horas, em torno de 25, 25,2, né, depende ali da faixa etária. Então, o ciclo claro e escuro é o nosso principal sinalizador, como você colocou. E os outros sinalizadores principais é a refeição, então o horário de refeição, manter atividade social, atividade física, que é o que a gente utiliza, por exemplo, para o cego total, né? A pessoa que tem uma deficiência visual muito importante, que não tem essa informação da luz, nós precisamos encontrar um outro sinalizador, né? E às vezes é com atividades outras, né, que a gente consegue ajudar, né, e agora que a gente está puxando esse gatilho, assim, né? Eu não sei se já é a hora no primeiro episódio da gente lançar bomba, mas melatonina, vamos falar? Já que a gente está falando do claro, do escuro, fala o que é a melatonina, Ali. É uma balinha? É uma vitamina? Não, é um remédio, né? E como todos os medicamentos, nós temos que ter cuidado, né? A gente tem visto sendo usado de forma, né, muito fácil, né? Muito fácil conseguir. Hoje aqui no nosso país a gente tem um grande problema com medicamentos para o sono, que todo mundo acha que pode tomar, né? Remédios, e principalmente para o sono, a gente tem que ter muita cautela na prescrição. Né? A melatonina, ela, apesar, né, de tem horário, a gente tem receptores que vão receber esse medicamento e eles só vão estar presentes ali em determinados horários. Então, se você não toma no horário que é adequado, você não vai ter efeito do medicamento. Se você não utiliza na dose que é adequada, então a gente vai estar sujeito só aos efeitos colaterais, né? E você pode, pelo contrário, piorar o seu distúrbio do sono, porque ela é um importante neurohormônio, né? Assim, ela modula ali o nosso ciclo sono-vigília, nos prepara para o dia, ela tem capacidade de nos fazer atrasar a fase ou avançar a fase. O que eu quero dizer? Dormir mais cedo ou dormir mais tarde, se eu tiver algum tipo de distúrbio, e eu posso criar um distúrbio se eu estiver utilizando em horários errados ou em doses erradas, né? Então, não tomem por conta, né? Não tomem. Seria o recado principal, né? Não que tomem. Não é simplesmente, ela é natural, porque eu produzo, ou alguns falam, não, essa dose que vende é dose fisiológica. Não é, né? Não é. Então, isso é importante falar. Então, tem muita coisa errada na internet, e o objetivo até de a gente estar aqui conversando é justamente poder trazer essa ciência, disso que a gente estuda, que a gente é apaixonada por estudar, para poder realmente ajudar, né? Porque o que a gente tem visto é que, como se fosse um suplemento,
E as pessoas utilizam e não tem nem indicação pelos guidelines que a gente segue. Então, existem, como você falou, né, distúrbios nos quais a gente vai poder usar, né? E voltando um pouquinho a falar do cochilo, né? Uma coisa que os pacientes perguntam é bom tirar cochilo? Faz bem? É para todo mundo? Precisa fazer o cochilo? Não é para todo mundo, né? A gente tem até estudos um pouquinho conflitantes com isso, né? Que poderia nos auxiliar na questão cardiovascular, alguns estudos falando que não. O que a gente sabe hoje é que se é um hábito, né? Um hábito que no adulto a gente não precisaria, a gente poderia ter só o sono noturno, desde que esteja em quantidade, uma qualidade adequada. É um sono que a gente chama de monofásico, mas poderia optar, né, no adulto, mas tem que ser sempre antes das 3 da tarde, um cochilo que não seja... É um cochilo, né? Não é um sono. Às vezes os pacientes vêm e eles falam, não, eu durmo um pouco, mas quanto? 3 horas, né? Não, então assim, em torno de 20 minutos, né? A gente pode auxiliar, às vezes, a se sentir mais disposto, mas isso é individual, né? E procurar o curto período também para não ir para um sono mais profundo, porque se a gente despertar do sono profundo, vai ter aquela sensação que nós estávamos comentando antes, né? Que não é legal. Não é legal, né? Então, pode-se, né? É um hábito que pode ser cultivado e que vai depender de pessoas, né? E nessa mesma linha, assim, um outro questionamento que eu vejo, a gente que lê muito exame de sono, né, dos pacientes, assim, é possível eu acordar com a sensação de não ter dormido e eu ter dormido? Isso é muito comum, né? É muito comum. Na verdade, a grande maioria das pessoas acha que dorme menos do que realmente dorme. Essa percepção que nós chamamos, né? É interessante, porque nós sempre perguntamos, né, no questionário pós-sono, como foi a tua noite, quantas horas acha que dormiu, e é difícil alguém que teve uma percepção real do que aconteceu, né? Isso normalmente, a gente explica isso, né, pensando em fragmentação de sono. Então, normalmente, nós vamos dormir, iniciamos um sono mais leve, vamos aprofundando ali, se a gente falar em sono não REM, né, vamos chegar na fase mais profunda do não REM, que é o N13, e depois de 70, 120 minutos que nós dormimos, a gente vai ter o primeiro episódio de sono REM, que é o local, né, o período, vamos falar assim, do sono, em que eu vou ter mais sonhos, né, um sono também muito profundo, e depois eu vou fazer novos ciclos. O que a gente acredita é que normalmente as pessoas que têm essa percepção, eles têm alguma situação de fragmentação do sono, ou porque eles acordam mesmo, algumas vezes à noite, e fazem períodos em que de despertares sem ter feito um sono completo, né, sem ter feito todas essas fases de sono, então ele não teve a percepção de estar dormindo. É mais ou menos o que a gente fala para os pacientes, né? Tá na frente da TV, tá ali com ronco, alguém desliga a TV e a pessoa acha que estava assistindo, né, briga, então não teve a percepção de estar dormindo, normalmente por ter ficado só num sono mais leve, né? E a outra possibilidade são aquelas pessoas que fazem fragmentação do sono, né, são despertares, mas que ela não percebe aqueles despertares, e aí tem a sensação de um sono leve, né, um sono que não é contínuo, ou que não dormiu mesmo. Então, a gente pode, talvez, ter nem todo insônia vai dormir pouco, mas essa questão do prejuízo no dia, né? De ele ter essa oportunidade de dormir e ter essas fragmentações também incomoda. Claro. E tem tratamento, né? Sim. Tem que investigar a causa, né? Claro. Por que isso está acontecendo. E quando você estava falando do sono REM, eu estava pensando, aquela frase, assim, é verdade, assim, eu não lembro do meu sonho, logo eu não sonhei? Não, também não é, né? Na verdade, nós sonhamos muito, né? E todos sonhamos. E, normalmente, vai se lembrar quem acorda perto daquele momento que o sono estava acontecendo. Como nós sonhamos mais durante o sono REM, aquele sonho mais que tem aquele conteúdo, né, mais elaborado nessa fase, que a gente vai contar histórias, né, quando se lembra, e é um sono profundo, então eu não desperto a partir dele, se eu tiver no meu horário regular. Então, geralmente, quando eu acordo fora do meu horário regular de sono, é mais fácil eu me lembrar dos sonhos, mas fiquem tranquilos que sonhamos. Sonhamos. Né? E dentro desse, puxando um gancho aí, já que eu tô com uma neurologista aqui super especialista, se o paciente chega e comenta, olha, eu sonhei que eu estava mergulhando e eu mergulhei no chão, eu sonhei que eu estava chutando bola e eu chutei a parede. É normal, Ali? Não é normal, né? Então, isso daí a gente precisa olhar com mais cuidado, porque normalmente nessa fase em que eu tenho a maioria dos sonhos mais elaborados,
eu não posso me movimentar. Então, eu tenho um mecanismo fisiológico e que bloqueia o meu movimento. Então, eu não posso atuar, entre aspas, no meu sonho. Então, sonhar que eu estou brigando com alguém e daí me movimentar e bater minha mão na parede, né? Então, se eu me machuquei durante o sonho, ou machuquei alguém, ou caí da cama, que é muito comum, né? Ter essa sensação de um sonho, às vezes eles descrevem sonho vívido, né? Mas o que a gente utiliza mais é que eu posso agir durante os meus sonhos. A gente precisa procurar uma avaliação, entender direitinho o que está acontecendo, porque pode ser um aviso de que talvez eu tenha, né, alguma outra situação associada. Outra condição associada, né? É importante. E o que você percebe, assim, que a gente já poderia comentar para os pacientes, assim, erros comuns, assim? O que as pessoas fazem, assim, que muitas vezes elas não percebem, que talvez estão tão habituadas e que prejudica muito aquele processo que a gente chama da higiene do sono? Olha, acho que uma das coisas que a gente mais vê no ambulatório de sono é as pessoas irem para a cama e fazerem inúmeras outras coisas na cama, né? Assistir televisão, leitura, comer, né? Tem muitas pessoas que comem na cama, né? Vão conversar, vão discutir, né, coisas, estudar, né? Então, isso não é uma boa ideia. Claro que quem não tem queixa do sono, às vezes fala, não, para mim tá tudo bem, eu durmo bem, mas pode ser que eu não tenha queixa agora, né? Então, os hábitos, né, do sono, eles devem ser cultivados, porque normalmente, quando a gente é mais jovem, a gente dorme bem sem nenhum mérito. Mas depois nós teremos que ter mérito para dormir bem. Né? Então, um prejuízo. Então, normalmente, a gente tem que cultivar esses hábitos bons. A cama, ela tem que ser associada com, né, descansar. E não ir para a cama para esperar o sono, né? Então, normalmente, a gente sempre vai orientar isso. Vai para a cama quando tiver sono, vai para a cama para dormir, né? Não para estudar, não para... Né? E mesmo assistir televisão no quarto não é uma boa ideia, né? A luminosidade das telas, né? Hoje a gente está exposto a isso o tempo todo, acaba interferindo muito na liberação, né, do hormônio que nós comentamos, que é a melatonina. Então, a melatonina, ela tem um papel muito... tanto no início, mas também, né, na manutenção desse sono, a gente continua liberando ela durante a noite. Então, é importante a gente tentar fazer o que depende da gente, né? Então, um ambiente tranquilo, um ambiente silencioso, escuro, né, com uma temperatura adequada, né? Agora todo mundo percebe que nesse calor a gente dorme mais difícil, né? Então faz realmente muita diferença a temperatura para o sono, alimentação, né? Às vezes as pessoas comem coisas que a gente não acredita à noite, né? Então, à noite tem que ser uma comida mais leve, mais distante do horário que eu pretendo dormir. Às vezes a gente brinca lá na polissonografia que a gente fala, pode levar um lanche, né? Que os pacientes às vezes internam no hospital cedo, né? E daí teve paciente que levou dobradinha, feijoada, né? A gente fala, não, né? Não pode, né? Tem que ser uma coisa leve à noite, né? E com tempo antes, né? Com tempo antes, né? Acho que essa questão de ficar muito tempo na cama, também aqui no inverno em Curitiba, né, porque é muito gelado, às vezes nós temos muitos pacientes que são aposentados e que ficam às vezes 14, 16 horas na cama para dormir 4. Né? Acha que é um koala. O koala é o animal que mais dorme. Né? Porque tá com frio, porque não tem o que fazer, porque, né? Mas assim, não é possível, né? A cama tem que ser ligada, né? Aí acaba diminuindo aquela eficiência do sono que a gente chama, né? Que aparece lá na polissonografia, que não tem a ver com a qualidade, né? Isso. É o tempo que dormiu dividido pelo boa noite e bom dia. Então, se a pessoa vai passar 12 horas, mas ela era um perfil de dormir 6, 7, vai dar a impressão que não dormiu nada, né? Isso mesmo. É como ficar olhando para um prato vazio esperando a fome, né? Mais ou menos, você vai para a cama e você quer esperar que o sono venha, né? Isso mesmo, perfeito essa, né, colocação. Porque daí você tem a percepção de ter um sono muito ruim, porque você ficou muitas horas na cama. Ah, mas eu estou repousando, eu estou descansando, né? Não. Que é o que eles falam bastante, né? Não, né? Se a gente quer melhorar, se a gente quer melhorar a continuidade de sono, não é uma boa opção. Então, é um comportamento que a gente chama disfuncional, né? Que leva, às vezes, a gente acredita que aquilo está ajudando, mas não está ajudando. Né? Isso é para...
Assim, às vezes a gente fala assim, tem coisas que cada um, né, não servem para todos. Por exemplo, não adianta eu falar para fazer yoga, porque tem pessoas que vão odiar o yoga, tem pessoas que vão gostar, né? Mas ter regras em relação ao sono, não ficar tanto tempo na cama, né, fora em situações muito especiais, vai ajudar. E a gente vê um perfil do paciente, muitas vezes, que tem essa dificuldade para dormir. Lógico, existem várias bases fisiopatológicas, mas é alguém que quer ter um controle, né? De várias coisas de dia, inclusive do sono, né? Mas a gente não tem como controlar um processo fisiológico nosso. A gente pode atrapalhar, mas é difícil que eu vá sozinha. E aí você, muitas vezes, quer o botão de liga e desliga, que é o que todo mundo quer, né? Que é aquilo rápido, né? Mas que não é o caminho mais certo, né? E que não funciona, né? Não funciona. E é uma realidade hoje, né, Ali, dos pacientes usando muito medicamento indutor, né, de uma forma indiscriminada, em doses muito altas, né? Como é que você vê essa realidade hoje no teu consultório, olha, dos pacientes que estão usando medicamento, assim, e muitas vezes vai pegando com um, vai pegando com outro? É assustadora. Assustadora, acho que é um termo bom. A gente vê muitas pessoas utilizando medicamentos para dormir, às vezes, né, desde jovens, e talvez no nosso país a gente tenha uma facilidade ainda de obtenção de receita para esse tipo de medicamento. Não é um controle feito por paciente, a quantidade de medicamento que é liberada, é um controle feito pela receita, né? Que eu quero dizer, o paciente foi em 2 médicos, conseguiu 2 receitas, ele consegue comprar as 2 receitas, né? Então, isso talvez, né, acredito que seja uma coisa que precise ser revista se nós quisermos realmente melhorar esse aspecto e entender que medicamento tem a sua dose correta e o seu tempo de ser utilizado. E para o sono isso é inequívoco, né? Então, se a gente usar em dose maior, eu perco todo o lado bom do remédio, vou ter só os efeitos colaterais, as consequências de longo prazo, e eu tenho que tentar respeitar o tempo que eu sei que a medicação é segura, né? Tudo que a gente fala é baseado em estudos com milhares de pessoas, né? E a gente sabe que os remédios, eles podem ser utilizados, eles têm a sua indicação, mas a gente precisa ter prazo. A gente começa assim, que a gente começou um medicamento, a gente vai ter prazo para retirá-lo, né? Desde que esteja falando só de sono, né? Claro, eu acho que é importante a gente colocar, tem pessoas que estão tratando outras coisas, né? Estão tratando o transtorno de humor ou de ansiedade, daí é diferente, né? É completamente diferente. Mas se eu estiver pensando em sono, eu tenho que, desde o primeiro dia que eu comecei o remédio, já modificar aqueles hábitos, já tentar encontrar outras formas não medicamentosas para que eu possa programar em um curto prazo a retirada desse medicamento. Associar. Então, a gente poderia dizer que nem sempre o tratamento da insônia é só com remédio, ou que nunca vai usar o remédio, ou que deve sempre usar o remédio, mas a gente vai associar com outras medidas também, né? E um ponto importante que você colocou é que existe uma insônia associada com outras condições, né? Uma insônia muitas vezes sintoma, e que o paciente precisa também, o colega, né, que vai atender o paciente, precisa abordar essa parte do sono. Né? Porque se não tratar bem a insônia, também você não vai conseguir melhorar um quadro de depressão, de ansiedade, Sim, né? E muitas vezes o paciente não percebe que ele tem, né? Ele fala na consulta, mas eu vou sair daqui com remédio para eu tomar de dia, mas eu vim aqui com um problema à noite, né? Mas muitas vezes a gente esquece que o sono tem a ver, isso que você falou, com as nossas 24 horas, né? Com tudo que está acontecendo ali no nosso dia, né? Então, acho que isso é um ponto importante. Outra coisa que eu vejo no consultório que eu acho bem interessante é que as pessoas, depois que casam, elas fica muito nítida essa diferença dos cronotipos, da facilidade de dormir, dos distúrbios, e os pacientes acham que, nossa, mas ele deita e dorme imediatamente, que inveja disso. Sim. Né? Como é que você lida com isso ali no consultório? Como é que você explica? Às vezes aquela paciente chega tomando remédio e, né, às vezes a abordagem inicial não foi muito adequada, né? Às vezes a gente tem que pedir para trazer o marido, a esposa, para tentar tratar os dois, né? Isso acontece até com certa frequência, né? Porque é muito comum, por exemplo, a esposa estar usando o medicamento porque o marido ronca, aquele ambiente, né? Ela não consegue dormir se ela vai se deitar depois dele ou acorda durante a noite. Então a gente, né, pede para investigar o marido, para ir consultar um colega, né? E muitas vezes essa orientação mesmo. Tem pessoas que têm uma alteração de comportamento durante o sono, que às vezes a gente tem que
olhar com muito cuidado essa alteração para evitar que machuque o companheiro, né? Sem querer, lógico, né? É um distúrbio, mas pode acontecer e ficar uma situação pior. Então, às vezes, a gente pede para separar leito, até conseguir controlar aquilo. E a grande maioria das vezes é orientação voltamos para a mesma parte assim, das regras, né? Respeitar, cada um tem que respeitar a sua individualidade, porque se a pessoa não dorme bem, ela vai estar mais chata no outro dia, né? Com perdão da palavra, assim, um pouquinho mais ansioso, e às vezes daí vai ter mais dificuldade no relacionamento. Então, os dois estarem bem, estarem descansados, dormindo bem, né? Faz diferença. Faz diferença. Então, muitas vezes é essa orientação. Então, se a pessoa dorme cedo e acorda cedo, a gente às vezes até consegue ciclar um pouco, né? A gente vai e entra no meio termo entre eles. É muito difícil quando é um vespertino extremo, por exemplo, que quer dormir às 4 da manhã e que o outro é matutino, né? Quer dormir 9 da noite, sei lá, 8 da noite, né? Acordar cedo. Mas geralmente a gente consegue ciclar ciclar o outro, que é o termo que nós utilizamos, né? Para modificar esse horário ali e aos pouquinhos tentar chegar num meio termo, né? Então, é possível a gente tentar adaptar o nosso ritmo, que o mundo é matutino, porque dependendo do trabalho que a pessoa vai escolher, ela não vai conseguir, né? Então, para que ela possa render mais, né? É possível, né? Assim, tem que ser muito regrado, ter vontade, mas é possível, né? Às vezes a pessoa consegue escolher, ela vai trabalhar naquele turno da noite, por exemplo, né? Então, seria o ideal, né? A pessoa que está bem desperta, se é ela que trabalha à noite, né? Então, às vezes a gente também orienta, fala, olha, melhor talvez, se você tiver essa possibilidade, trabalhar nesse outro horário se é mais fácil para você, respeitar, né? A genética. Respeitar, né? Quando dá para fazer, né? Depende do que é possível. Por exemplo, na universidade, os alunos não têm opção de escolher horários para cursar disciplina, né? Como acontece em alguns outros países. Então, aqui a gente tem que ciclar, não tem muito jeito, né? Eles têm que aprender a acordar mais cedo se quiserem fazer aquele curso, mas fica né? a dica aí para as universidades para tentar ajustar aí o ritmo, né? O médico do sono agradece, né? Seria interessante, né? E pensando nos mais jovens, assim, mas não especificamente só nesse grupo, uma outra queixa, a gente falou bastante da dificuldade de dormir, de manter o sono, a sonolência, né? Então, às vezes o paciente fala, eu durmo 10, 11, 12 horas, parece que não é o suficiente. O que tem que pensar, Ali? Então, a primeira coisa hoje, né, de sonolência é privação crônica de sono, né, que a gente vê com muita frequência. A gente tem que fazer um diário de sono ou algum outro dispositivo que realmente nos diga qual é o horário que essa pessoa está seguindo, de manhã e de noite, né? Para a gente ter certeza que realmente ela dorme 10, 12 horas e que daí fica sonolento. Isso nunca vai ser normal, né? 12 horas de sono e continuar sonolento não é normal. Não é normal, os pacientes falam assim, independente da quantidade de horas que eu durma, eu não me sinto bem, eu não me sinto disposto, eu estou sonolento durante o dia, né? E a gente tem que tentar diferenciar o que é fadiga do que é sonolência, que às vezes é difícil, né? Então, por exemplo, doenças crônicas, doenças reumatológicas fazem muita fadiga e não é sonolência, né? Então, mas se for sonolência mesmo, daí eu tenho que pensar em algumas doenças próprias do sono. A mais prevalente, né, principalmente nos idosos, depois dos 50 anos, é a apneia obstrutiva do sono, né, que atrapalha muito a qualidade de sono. Então, essa é muito prevalente. Em pacientes mais jovens, também pode acontecer, claro, a apneia, mas às vezes não dá tanta sonolência, assim, principalmente em crianças, vai dar outro tipo de sintoma. E aí a gente tem doenças de cunho mais neurológico, como a narcolepsia, né, sonolência hipersonolência idiopática, em que a gente vai ter que investigar um pouco mais para poder orientar esse paciente, né? Que daí, independente da quantidade de horas que durma, vai ter sempre essa sensação de estar com sono, né? E muitas vezes, como você falou, o paciente pode ter o problema, né? Então a apneia nem sempre vai ter a sonolência, e às vezes ele está acostumado, né? E quando a gente começa a tratar, porque, como eu falei, ele veio carregado porque alguém estava reclamando que ele estava roncando. Ele fala, nossa, agora que eu comecei a tratar, parece que eu tenho uma clareza mental, parece que eu estou rendendo mais no trabalho, né? Então, é interessante como a vida moderna, como a gente se acostuma, muitas vezes, com condições ruins, né? Sim. De vida, de qualidade de vida, de trabalho, e que você, às vezes, nem
cogita que é uma questão de sono. Porque daí entra aquela outro mito que eu vou te perguntar. Roncar é normal? Não é normal, né? Não é normal roncar, não é normal ter sonolência, né? Não ter um sono bom, isso não é normal. Acho que, muitas vezes as pessoas chegam e falam, eu não sabia que existia uma forma de estudar o sono, de tentar melhorá-lo, né? Eu não sabia que existia. Então, existe. Existe, né? Existe. A ciência demorou um pouco para trazer, né? A medicina do sono, mas já veio muito forte, né? Tem muita evidência científica, né? Eu acho que tem muito estudo que já é suficiente para a gente colocar que quanto mais breve é o sono, né, mais breve será a sua vida, né? Não dá para a gente deixar para trás. Mas é uma dificuldade, mesmo dentro da classe médica, da classe de saúde, dos pacientes terem. E quando a gente fala, Ali, da jornada do paciente no SUS, né? Você que está aí responsável por um grande serviço aqui no Hospital de Clínicas, é possível o paciente que tem um distúrbio do sono no SUS, ele fazer um exame do sono? Fala um pouquinho para a gente também do que é o exame do sono que a gente está falando. A polissonografia, né, o nome, né, desse exame, que é um exame feito para estudar os distúrbios do sono. Nós utilizamos muito mais para quem tem hipersonolência, né, desculpe. Então, por exemplo, pacientes que têm suspeita de apneia obstrutiva do sono. Pode ser indicado para os pacientes que têm insônia, quando eu acho que vou ter uma apneia comórbida, ou quando eu acho que uma má percepção. Depende, né, da indicação. A gente pode também realizá-lo para os pacientes que têm queixa de dificuldade para manter o sono, principalmente, né? É até interessante isso, porque hoje a gente vê que muitos pacientes acham que demoram muito para dormir, e não é o caso, né? Ele dorme, acorda, quando a gente faz para insônia, e agora que a gente tem visto bastante pacientes, né? Realmente também acontece, né? De ele achar que ele está demorando muito tempo e não é, né? É porque ele despertou devido à apneia. Então, insônia também pode ser uma indicação. É um exame feito, né, no laboratório do sono, ou dentro de um hospital, ou dentro de uma clínica, em que tem um técnico especializado que fica monitorando. Ali são colocados sensores para avaliar diversas sensores que são espalhados, né, pelo corpo, e vão monitorar eletroencefalo, movimento, pode ser filmado o exame, e esforço respiratório, fluxo respiratório. Então, são vários fiozinhos que vão monitorar, e o técnico fica ali olhando. Se algum fiozinho solta, ele vai lá e arruma. Esse exame é feito pelo SUS, né, dentro do hospital. Os pacientes, eles chegam no Hospital de Clínicas, não é um hospital porta aberta, né? Então, ele chega por meio ou da unidade básica, que encaminha, ou às vezes de outro ambulatório do hospital. A gente recebe paciente de todas as grandes áreas, cardiologia, reumatologia, recebemos bastante, fora as áreas afins, né, que é o otorrino, o pneumo, que é o tempo todo, né, neurologia são os principais, né, e fazemos todos os dias, domingo a domingo, o exame. Tem uma fila, né, grande, mas é possível, sim, ser avaliado pelo SUS. E ter o tratamento, né? E ter o tratamento também, né. Com todo aquele processo que a gente sabe, né, do SUS, mas o paciente também, então, se é um paciente que não tem convênio, ele pode ter acesso buscar, né, o posto de saúde, então, e ser encaminhado. Isso, a unidade básica, daí vai encaminhar para o hospital, né, para avaliação, e aí ele vai seguir a sequência ali que a gente tem de protocolo de atendimento. E depois, se ele, por exemplo, é diagnosticado com um quadro de, né, uma síndrome da apneia obstrutiva do sono e tiver indicação de usar, por exemplo, o CPAP, né, que é um dos tratamentos, né, que a gente pode fazer, a gente solicita também para ele recebê-lo pelo SUS. Ótimo. E vamos continuar na polêmica, já te coloquei na melatonina, né? E a gente, como colega de laboratório de sono, né? Acho que cada uma de nós aqui já viu milhares de exames de sono. Ali, todo exame de sono é igual? Vamos colocar aqui para as pessoas saberem em casa as diferenças, né? Porque o que se vende, né, literalmente, é de que é tudo igual, né? E aí, Ali, é tudo igual? Não é, né? A gente pode ter situações melhores para piores, né? Então, por exemplo, mas o melhor exame, inquestionavelmente, é o exame feito em laboratório de sono ou com uma técnica observando. Às vezes, o paciente
pergunta, mas não seria melhor eu dormir na minha cama, eu dormir, né? Na verdade, é um exame de amostragem, né? Então, se eu registro algumas horas do sono e ele tiver um distúrbio respiratório de sono, provavelmente eu vou fazer o diagnóstico, mesmo que ele tenha acordado algumas vezes naquele exame, mesmo que não tenha sido igual, porque tem muitos fios, numa noite habitual, mas é um exame que tem uma ótima sensibilidade, uma especificidade ótima. O que eu quero dizer? É um exame que normalmente vai diagnosticar o problema se ele tiver, né? A gente tem opções, né? Tem polissonografias feitas em domicílio, né? Que é o exame em domicílio, e que a gente normalmente vai ter bem menos informações do que aquele feito num laboratório de sono. Por exemplo, a grande maioria dos exames que são feitos em casa, eles não têm a parte de sono, eles vão ter a parte respiratória. Né? Então, por exemplo, se eu quero avaliar se tem fragmentação, eu quero avaliar qual a proporção de fase profunda de sono, eu não consigo fazer com esse exame. Então, isso é bem importante. Então, se o paciente tem insônia e eu quero olhar isso também, ele não deveria fazer esse exame. Se ele tem uma alteração de comportamento durante o sono, ele tem indicação de fazer num laboratório de sono, sendo filmado, né? Se possível, registrado até o som, que tem pessoas que falam durante a noite, gemem. Né? Então, esses exames de casa a gente não serve para isso. Então, o exame domiciliar, ele nos ajuda muito em casos de apneia. E principalmente se for um paciente que tem bastante apneia. Porque mesmo que ele tem uma sensibilidade menor, então ele tem menos capacidade de a gente diagnosticar aquilo. Então, eu vou perder alguns critérios, né, quando eu faço o domiciliar, mas se o paciente tem bastante apneia, eu vou fazer o diagnóstico. Então, a gente tem que selecionar bem quem pode fazer o exame em casa, e se ele não fizer o diagnóstico, quem sabe daí fazer uma polissonografia tipo 1. Então, é individualizado. Mas é uma opção, diminui fila, às vezes facilita, né? Às vezes eu tenho um paciente idoso que tem dor, tem limitações, e eu estou fazendo aquele exame para apneia, ele vai me ajudar nisso. Né? Essa seria a polissonografia tipo 3, né? Que é o que mais se faz, né? A polissonografia tipo 2, pouca gente faz pela dificuldade, assim, do paciente sair com tantos fios no laboratório, ou pelo custo de ter uma técnica indo em casa, monitorando, né? Mas é o exame domiciliar, daí com quase todos os parâmetros, né? Normalmente eu não tenho vídeo, eu perco alguns, mas tem bastante. Às vezes nem tem todos os sensores, Isso, né? Normalmente tenho que ter pelo menos 7 sensores, né? E geralmente eu tenho menos do que numa polissonografia tipo 1. Então, são coisas diferentes e que têm indicações diferentes e que vão me ajudar de uma forma maior ou menor de acordo com o quadro clínico do paciente. Eu tenho que avaliar individualmente. Não é para todo mundo domiciliar, não é. E hoje a gente ainda tem situação da polissonografia tipo 4, né? Que na verdade a gente não entende muito bem porque que ficou tudo com o mesmo nome. Acho que isso também confunde, né? Quem não é da área, né? Sem dúvida. Talvez seja uma coisa que precise ser revista, porque você não está monitorando vários parâmetros, você não está monitorando sono, né? Então, a gente sabe que tudo vai melhorando, que a gente tem novas tecnologias e que elas vêm, né, a gente tem que tentar usá-las a nosso favor. Então, talvez sejam coisas que a gente possa usar para monitorar o paciente, para acompanhar tratamento, às vezes para triar, né? Tem uma fila muito grande, quem que vai ser prioridade, né? Então, talvez a gente tenha realmente várias utilidades aí. Mas tem que casar com a história, né? Com o exame físico do paciente, né? Então, se é aquele exame que veio, a gente chama do falso negativo, né? Pouco número, porque a gente não pode falar IH, né, que é o índice de apneia e hipopneia. Nem a tipo 3 pode se chamar assim, a própria manual da academia que a gente segue, né, coloca diferente, e nem o tipo 4, né? Então, isso é importante. E uma outra coisa importante a gente falar, né, ali falando aqui do lado, a gente está falando muito do consultório, do que a gente vê, mas falando do lado do laboratório, né, de você que coordena o laboratório lá em Blumenau também, do HC, e a gente ali no hospital, do papel da gente que está lendo o exame, né? Então, é um exame que gera 1000 páginas, né? A gente poderia falar de sono. Então, ele tem todo um trabalho envolvido. Então, a confiança em quem está fazendo o exame, o preparo, o laudo, a análise, porque você segue critérios. Então, é muito visual, não é? Muito visual, trabalhoso, né? Não é um exame simples. Então, você vai ficar ali
um tempo grande analisando. Então, não dá para a gente dizer que é a mesma coisa de um exame que é visto em 15 minutos, né? É muito diferente. A gente entende que tem o seu papel, mas tem que ser colocado, né, para poder realmente auxiliar dentro das suas limitações. Sim, sim, porque o que a gente percebe é que com o tempo o sono foi ficando para trás, sim, né? não precisa. Então a gente foi começando a avaliar parâmetros que são importantes, mas quando a gente tira o sono da história, como você falou, né? Por exemplo, um paciente com insônia, para as pessoas entenderem, assim, ele vai com um aparelhinho para casa que não mede se ele estava dormindo ou acordado. Então, se ele ficou acordado muito tempo, o exame vai dar um valor muito baixo, porque ele vai dividir por aquele tempo que a pessoa ligou e desligou. Às vezes, um colega, né, bem com experiência, pode até entender, não, puxa, eu acho que nesse período ele poderia estar acordado, mas é estimado. Não tenho como realmente saber que aquele paciente ficou acordado naquele período, né? Sim, sim. É bem complicado isso, né? E às vezes tem, né, assim, às vezes você para de respirar porque você quer, né? Então, são situações assim que a gente não ter o sono, não saber que está dormindo, complica um pouquinho para poder valorizar aquele achado, né? Então, tudo depende de como você colocou, né? Se eu tenho uma clínica que realmente é compatível com aquilo, é aquilo que eu esperava do exame, né? Então, eu tenho uma clínica, né? A história do paciente com o exame físico está batendo com o achado que eu tive, é uma coisa. Se não está batendo, a gente tem que olhar. Ir atrás, né? E aí, ainda nessa lado da polissonografia, vou aproveitar que eu tenho você aqui, que é especialista em epilepsia também, em sono. Ali, o exame do sono, a polissonografia, ela é para identificar a crise convulsiva, Ali? Não. Porque é uma demanda que a gente recebe, né? Não é, né? Às vezes a gente até pode sugerir, né, que talvez, mas não é um exame que seja para isso, né? Ele é muito diferente do eletroencefalograma, né? Nós monitoramos poucos canais de eletroencefalo, então são algumas regiões só do cérebro que a gente a gente tem acesso, vamos colocar assim, os eletrodos que eu coloco de eletroencefalo para eu olhar o sono são aqueles que me mostram os grafoelementos de sono, né? E eu, por exemplo, eu não tenho nenhum eletrodo em lobo temporal, que é o lobo que mais sabe fazer crise, né? Então, eu perco grandes áreas, né, sem estar monitorando na polissonografia. Aí a gente já tem uma limitação do método. Outra limitação é o tipo de montagem que eu uso na polissonografia. Eu uso uma montagem completamente diferente daquela que eu utilizo no eletroencefalograma. E eu não tenho como modificar isso, né? Não tenho como trocar isso no meu equipamento de poli, né? Se for um equipamento de polissono só. E a velocidade que eu analiso, né, o exame também é diferente. Então, assim, a aquisição é diferente, eu vou olhar aquela tela, então é tudo muito diferente. Não é uma boa... ele não é um bom método para isso. Ele tem muita limitação. Então, o ideal que, se possível, se eu quero diferenciar uma alteração de comportamento à noite, que eu imagino que possa ser epilepsia, que eu faça um eletroencefalograma prolongado com parâmetros do sono ou uma polissonografia com EG completo. Alguns locais têm equipamentos que têm muitos canais e que seria possível de fazer. Ou não, eu vou fazer 2 exames diferentes. Eu acho que aquele paciente é mais para epilepsia, eu vou fazer o eletroencefalograma. Não diagnostiquei, acho que eu quero ver se tem distúrbio do sono, se tem apneia, que possa justificar aquilo, daí eu faço a polissonografia. Tá. Ótimo. Isso é um alerta para você, colega, que tem essa dúvida, ou o paciente, né, que pergunta pra gente. Então é bem importante a gente saber, porque fica frustrado às vezes, né, e na verdade o propósito da polissonografia é diferente. A gente falou um pouco da apneia, do ronco, da insônia, que são as doenças mais prevalentes, mas existem dezenas, né? Sim. E eu acho que para a gente, entrando até no final, para a gente te perguntar um outro mito também, e a gente falar um pouquinho dessa outra parte, pode acordar o sonâmbulo, Ali? Então, pode. Ele pode ficar bravo contigo, porque normalmente o sonambulismo, ele é uma alteração que acontece no sono N3, né? E nós estamos num sono profundo. Então, o nosso limiar, né, o estímulo que a pessoa tem que fazer
para despertar o sonâmbulo, ele é maior. E quando eu sou despertado desse sono, eu posso estar mais brabo, né? Mas não entender direito, ficar um pouco confuso, né? Mas não tem esse perigo do sonâmbulo morrer, do sonâmbulo... né? É necessário? Não é necessário. Eu posso conduzi-lo para a cama, ele vai continuar dormindo. O que eu tenho que tomar é cuidado que ele não se machuque, né? Então, se eu tenho um sonâmbulo em casa, eu preciso tirar tudo de volta que ele possa se machucar, eu preciso deixar a porta trancada, a janela tem que ser de uma forma que ele não consiga abrir, porque normalmente é um quadro tranquilo, né? Principalmente em infância, que tem supervisão, né? Depois a gente já se preocupa um pouco mais, mas o principal é proteger, para ele não se machucar, né? E é genético, né? A gente tem uma prevalência assim muito maior em determinadas famílias, né? Então tem essa característica genética importante. Às vezes a gente tem pai, mãe, irmãos, todos sonâmbulos, né? Eu me lembro que uma vez eu estava ainda na formação e veio uma paciente de 12 aninhos e ela falou que ela veio porque nenhuma amiga queria ficar na casa dela, que ela tinha 2 irmãs e que de noite as amigas ficavam muito preocupadas, porque todo mundo caminhava pela casa, o pai, a mãe, as 3, né? Então, às vezes, né, a gente não imagina, mas às vezes aquilo incomoda a pessoa, né? Por exemplo, vai acampar. Como é que um pai e uma mãe deixam alguém acampar perto de rio, né? É complicado. Então, o sonâmbulo a gente tem que olhar com carinho também. São superpoderes, né? Não dizer que não é nada, né? Pode como ser. A Adri Zonato, um beijo para ela, ela falava sempre, Cíntia, é para quem pode, não é para quem quer. Isso mesmo. Né? Você tem essa questão, mas a gente tem que ter um cuidado que tem coisas que pioram, né, Ali? Porque ele pode acontecer depois na vida adulta de novo, né? E no adulto a gente tem visto muito isso associado a medicamentos, principalmente medicamentos para dormir, né? E é uma contraindicação formal de manutenção desse medicamento. Tá? E no adulto também pode estar associado ao retorno, como você colocou, a qualquer situação que fragmente sono, né? Então, se tinha na infância, ficou sem ter, voltou no adulto, eu tenho que procurar situações que estão atrapalhando a qualidade do sono. E que geralmente é o que, assim? Apneia é uma situação que é frequente, movimento periódico, transtorno de ansiedade, né? Então, é bastante coisa. Bastante né? coisa. Então, às vezes, a pessoa começa a fazer e, às vezes, mora sozinha, né? Sim. Já numa idade adulta e nem sabe que tem. Daí, às vezes, quando vai dormir com alguém que começa a perceber, olha, você fala muito, você senta, conversa, discursa, né? Ou caminha. E, às vezes, tem que buscar ajuda, né? Porque pode se machucar, né? Sim. É um risco, na verdade. É um risco. A gente não pode falar o nome de medicamento, mas tá na mídia direto, né? Então, a gente sabe que tem classes de medicamentos, né? Como você falou, que tem um alerta grande para isso, né, Ali? Sim, sim. Esses remédios que são utilizados muito para dormir, né? Eles realmente têm essa situação, é um cuidado que nós temos que ter e uma indicação daí de retirar o medicamento, né? Então, sempre que a gente começa um remédio, a gente vai estar atento à possibilidade de efeito colateral, que é o que a gente falou da melatonina, né? Exatamente. Tem que estar atento. Tem essa possibilidade, né? Nada é... Né? Então, um remédio que funciona para a avó, para a mãe, para o marido, para a esposa, não é para sair usando, né? Não é. Tá fácil ali, a pessoa quer rápido resolver o problema dela, né? Mas a gente tem todo esse cuidado e toda a consulta, né, que a gente faz, até chegar no diagnóstico, afastar essas outras doenças, como você falou, né? Tratar todas junto para o paciente poder ter um tratamento adequado, né? Sim, individualizado mesmo, né? Porque às vezes o medicamento que ceda, que relaxa, vai piorar uma apneia, vai piorar outras situações, né? Então a gente tem que cuidar, porque não melhorar até é uma possibilidade, mas piorar a gente não pode, né? E às vezes a pessoa não sabe, né? Às vezes a pessoa que tem insônia, por exemplo, mora sozinha, uma pessoa de mais idade, como você comentou, pode ter apneia, né? Sim. E acorda por causa disso. Sim, sim. Aí vai tomar um remédio que relaxa muito, né? E piora a apneia. Piora o problema, né? Então, assim, tem especialista, né, Ali? A gente podia falar um pouquinho para a gente finalizar. Como que é o processo, assim? A gente tem uma formação médica, tem uma especialidade, né? E como é que é isso, assim, para a gente poder falar para quem está ouvindo, assim, como é que a gente é médica do sono? Então, nós fizemos 6 anos de faculdade de medicina, daí fizemos a nossa residência médica, eu fiz numa área, você fez na outra, acho que isso é o mais legal do sono, porque é multidisciplinar, a gente precisa muito
né, complementar com o conhecimento de outras especialidades, né? Então, eu fiz neurologia, foram 3 anos de neurologia, mais neurofisiologia clínica, e depois eu fui fazer medicina do sono. Você fez, né, otorrino e depois foi fazer medicina do sono, né? E a gente faz uma prova, né, Ali? Uma prova. Que então é uma não, muitas, né? Muitas. E a gente faz, porque a gente não vai falar na cidade, mas a gente fez até aquela outra, né? Sim, que hoje várias, nem existe mais. Várias. Mas existe uma prova, então uma certificação, né, pela Associação Médica Brasileira, de que o especialista em medicina do sono tem um registro de qualificação de especialista, que é aquele RQE. Sim. Né? Então tem essa especialidade registrada no conselho. Isso para quê? Né? Para que a gente possa, para que as pessoas possam procurar alguém que teve uma formação adequada, que estudou, que está baseado em evidência científica, né? Que tem um preparo, uma experiência, né? Para que possa tratar. Porque a gente viu, tudo que a gente falou não é simples, né? É como a questão da perda de peso, né? Parece que existe uma receita mágica para que o paciente possa emagrecer, uma receita mágica para que o paciente possa dormir melhor. Mas não tem, Não né? tem. Não tem, né? Não tem. E Ali, para finalizar, assim, eu quero te agradecer de coração, assim, já deu para perceber que a Ali é fantástica, né? Não é à toa que eu adoro ela, super minha amiga. Agradecer por você ter vindo aqui, participar do primeiro episódio, tinha que ser contigo. Eu agradeço. E eu queria que você deixasse, então, para as pessoas, assim, que estão começando a acompanhar o podcast, os episódios, uma mensagem tua, assim, da doutora Alessandra do sono, assim, qual que seria a tua mensagem, assim, para que as pessoas levassem para poder, assim, né, ajudar a vida delas. Eu acho que nunca deixar em segundo plano o sono, né? O sono, ele vai ser essencial para a gente, qualquer situação que a gente queira fazer na nossa vida, para a gente estar bem, para a gente aprender, para a gente ter um bom relacionamento. Então, dormir bem, ele nos ajuda muito a ter bom humor. E viver sem ter bom humor é muito difícil, né? É muito difícil. Então, lembrar que em grande parte da nossa vida a gente pode dormir bem sem fazer esforço, mas que cultivar bons hábitos de sono vai nos ajudar quando nós envelhecermos e quando a gente tem muito mais propensão a ter distúrbios, e se a gente não cultiva esses hábitos é muito difícil de ir mudando, né, com o passar do tempo. A gente vai ficando mais ranzinza, né, mais difícil de mudar. Então, acho assim, o sono é essencial. Né? Então, a gente pode fazer uma dívida e o importante é que a gente pode fazer uma poupança. Isso, né? mesmo, talvez. A gente pode ser mais ou menos assim. Bem, né? isso. Ali, obrigada a todos que ouviram, que assistiram. E eu convido a deixar comentários, dúvidas, também pode deixar no Instagram, doutora.cintia.rosa. E eu espero vocês no próximo episódio. Um beijo e ótimos sonhos.